Boa tarde a você que nos assiste nessa tarde de quinta-feira. Estamos aqui na Jovem TV e estamos hoje começando um programa, né? Um projeto que a gente já existiu em nosso coração e a gente está pondo em prática um programa de entrevista. E a gente hoje vai estar conversando aqui com um pastor que é um grande amigo meu. Ele é o pastor José Luiz Camargo, ele é o pastor da Igreja Congregacional do Guriri, né? É um pastor que vem fazendo um trabalho muito bacana ali naquela igreja, é um pastor que é um amigo pessoal, e a gente vai estar conversando um pouquinho aqui a respeito do seu ministério que ele vem desenvolvendo, né? Ele também tem um ministério na música, né? Então eu quero agradecer você que está me assistindo agora e pela sua audiência. Antes da gente começar o nosso programa, eu gostaria de expressar aqui a minha oração no sentimento em favor das famílias, daquelas pessoas que passaram por aquela grande tragédia ali em Santa Maria, no sul do nosso país, né? A minha oração é que o Senhor Jesus venha trazer conforto, venha trazer consolo para a família e para os amigos daquelas pessoas que de forma tão brusca e trágica nos deixou, né? Então eu queria expressar o meu sentimento e a minha oração nesse momento. Bem, eu estou aqui com o pastor José Luiz. Boa tarde, pastor. Pastor Fábio, boa tarde. É uma alegria poder estar aqui com você. E boa tarde a você que está nos assistindo, né? Tirando esse tempo do seu dia, investindo em algo que é frutífero, é abençoador. Esse programa veio para abençoar a tua vida e você vai ser muito abençoado, eu creio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Eu também creio. Bem, pastor, quando que começou o seu ministério e como que foi? Assim, tem quanto tempo mais ou menos que você já está como ministro, o Senhor pastoreando? Me fala um pouquinho do início da sua caminhada. Bom, o início da minha caminhada foi algo assim de Deus. Eu me lembro que eu estava numa viagem para Salvador, uma viagem evangelística, junto com a minha família e outras famílias. E ali naquela viagem Deus falou muito forte comigo que eu deveria ir para o seminário. Eu não tinha ainda noção de que o projeto de Deus seria que eu viesse a ser um pastor. Mas obedeci. Me lembro como se fosse hoje, que logo assim que cheguei da Bahia, eu fui à Igreja Metodista Wesleyana, no Seminário Ser Forte, e lá as turmas já haviam se completado. E aí eu fiquei assim um tanto quanto apreensivo, disse, bom, Deus mandou eu vir, e vim. Mas aí a Claudinha, missionária Claudinha, a esposa do pastor Vladimir, né? me recebeu ali e disse, olha, aguarde então até a segunda-feira, que era uma sexta-feira, né, que eu tinha falado com ela. De repente pode ser que eu consiga uma vaga para você em função da igreja, de onde você é, a gente tem um bom contato. E foi ali, no ano de 91, no ano de 92, que eu comecei essa trajetória. Amém. E graças a Deus, trabalhando para o Senhor aí desde 94, desde Amém. 10 de maio de 94, como pastor. Como pastor. Porque Antes você já tinha um ministério na área do louvor, né, da adoração, você já vinha desenvolvendo eu sempre desenvolvi esse ministério na igreja e também depois com o Grupo Libni, né, a partir de 88, 89, comecei um trabalho assim que muitos conheceram, o Grupo Libni, nós tínhamos assim uma alegria muito grande. Na época trabalhávamos juntos também, o Shalom, da Igreja Metodista, tinha uma outra banda que tinha origem na Igreja Presbiteriana, que eu não me lembro agora, em que faziam parte, né, o Carlos Magno, o Flavinho, da Presbiteriana, que era contrabaixista, Carlos Magno era guitarrista, tinha um outro menino que agora está em Carangolas, que também não me recordo o nome dele, mas estávamos por aí, ministrando, tocando,
Amém. Eu estou sabendo que você já está indo para a gravação do teu terceiro CD, é isso mesmo? Perdão, quarto CD. É verdade. E quando é que você tem essa data aí programada aí para a gravação? A nossa gravação vai acontecer nos dias 23 e 24 de fevereiro, lá em nossa igreja. Amém. Estamos preparando tudo para que seja um tempo gostoso, né? Porque a gravação de um CD ao vivo envolve muita coisa, né? Sobretudo oração, tem também a questão da parte financeira, essa logística toda que exige. Mas nos dias 23 e 24 nós vamos estar gravando o nosso quarto CD ao vivo, Sede de Deus. Sede de Deus. Essa seria a minha próxima pergunta. Você antecipou, Sede de Deus. Interessante. E estaremos lá, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? Naquela igreja bonita, grande, muito bonito projeto que você tem ali. E eu oro a Deus para que realmente Ele abençoe e te dê sucesso nesse projeto, viu, pastor? Amém. Você merece, você é uma pessoa que procura fazer as coisas com excelência para Deus, né? Eu admiro muito isso em você. Obrigado. E tira uma dúvida, todas as músicas são de sua autoria? São, dos 3 CDs que gravei, todas elas. Todas elas. São minhas. Amém. Nesse CD agora, o Sede de Deus, vai entrar uma música que é do Jackson, né? Que é meu guitarrista. Aliás, uma música maravilhosa, né? Grande Salvador, quero te louvar pelo que és, por tudo Amém. Que és em mim. Quer dizer, é um louvor que nos traz a consciência da adoração ao Senhor pelo que Ele é. Há uma diferença, né? Quando você fala em louvor e adoração, por exemplo, adorar é declarar a Deus o que Deus é. É verdade. E louvar é declarar a Deus o que Deus faz. Então, até aquele que não conhece a Deus, louva a Deus. Mas adorar só filhos mesmo. Amém. E existe uma proximidade muito assim da gratidão com a adoração, né? Quando você abre o coração para agradecer a Deus, você ao mesmo tempo você está se rendendo ali, está reconhecendo, né? É verdade. E que sua vida pertence a Ele, né? E em relação ainda um pouquinho sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho na igreja, seu ministério na área da música, você tem além desse projeto da gravação sua, né? Em relação ao ministério pastoral, você tem algum projeto aí para esse ano de 2013, lá junto à sua igreja? Temos. Nós começamos assim em 2013 num pique só, né? Geralmente dentro da cultura, não vou dizer que isso é cultura brasileira, mas alguém trouxe isso para se tornar uma cultura. Parece que o ano só começa no Brasil depois do carnaval. É verdade. E às vezes as pessoas param no tempo, né? Não se ligam que o ano começa dia 1º de janeiro. E nós em Brasília nem se fala, né? Ali está em recesso contínuo. Então, nós terminamos agora, no último final de semana, um seminário profético sobre escatologia com o pastor Sérgio Otávio. Obrigado pela sua presença lá. Foi uma grande bênção. E agora temos a gravação do CD, 23 e 24, em fevereiro. E no primeiro final de semana de março, nós estamos trazendo o professor Cristiano Neto. Quem é o professor Cristiano Neto? Ele é presidente da Associação Criacionista do Brasil, um homem com mestrado em Londres, um cientista convertido. Amém. Vai falar sobre nossas origens. E eu já deixo aqui o convite a todos vocês. Amém. Qual é a data, pastor? Você pode repetir? O primeiro final de semana, 1, 2 e 3 de março. 1, 2 e 3 de março. Eu posso confirmar agora aqui para você. Exatamente, sexta, sábado e domingo. 1, 2 e 3 de março. Tá pertinho já, né? Nós estaremos ali, né, promovendo esse seminário, falando sobre as nossas origens, porque é um tema que tem assim tomado um grande espaço na academia. E nós sabemos que hoje as pessoas têm estado despreparadas para discutirem sobre esse tema. E o professor Cristiano, ele tem uma abordagem extremamente contemporânea, uma abordagem forte. Sem perder a linha bíblica, né? Exatamente. Até porque, se a ciência é ciência, levante a mão para o céu e louve a Deus por causa dos protestantes, né? É verdade, é verdade. E até porque os países que realmente se abriram mais, né, para o Evangelho no passado são os países que mais se desenvolveram em todas as áreas, Com né? certeza.
Verdade. Pastor, nós estaremos hoje trazendo para o debate um tema que eu acho que é um tema bastante atual. A gente vai estar falando sobre o papel da igreja na sociedade hoje, né? A gente vive hoje uma sociedade que falam que é uma pós-moderna, uma sociedade pós-moderna, e que existem vários conceitos e que de repente você começa a ver a igreja inserida aí nesse cenário. E qual é o papel da igreja nessa sociedade atual chamada de pós-modernidade, né? A gente sabe que a pós-modernidade ela está estabelecida sobre 3 pilares, né? Que é o relativismo, né? Hoje não se fala mais aí numa verdade absoluta, né? É o relativismo, é a frustração, também a aversão às instituições. A gente vive, a pós-modernidade está baseada nesses 3 pilares e o hedonismo, né? Então eu queria saber do pastor Zé Luiz, até onde fica a igreja, até que ponto esses conceitos aí da chamada pós-modernidade, eles acabam influenciando também a caminhada aí da igreja do Senhor Jesus. Seria interessante até sugerir uma leitura que provavelmente ajudaria muito aqueles que estão nos assistindo dentro desse tema, que é bastante complexo e extenso. Uhum. É um livro do Justin Taylor e de John Piper, que chama-se A Supremacia de Cristo no Mundo Pós-Moderno. Amém. É um livro que eu indico, sobretudo esses autores, né? Quem conhece o John Piper, quem conhece o Justin Taylor, sabe que são homens realmente a quem Deus tem usado para escreverem profundamente sobre diversos temas, e esse também. Amém. Bom, na verdade, nós temos percebido, sim, como um resultado dessa pós-modernidade, que é uma palavra que tem sido muito usada, está muito em voga em todos os sentidos, né? E também no contexto da igreja. É como você citou bem, a questão do relativismo, a questão do hedonismo, né? Que é uma busca pelo prazer. A palavra hedonismo vem do grego, né? Hedonê, que significa busca pelo prazer, ou a intensidade pela busca pelo prazer. E nós temos visto a igreja, de alguma maneira, sendo extremamente solapada por isso. Em contrapartida, nós vemos também que o individualismo é um resultado desse momento atual, em que, querendo ou não, esse individualismo ele tem gerado, e eu diria até certo ponto que esse individualismo ele está ligado ao hedonismo, porque hoje, bem no contexto da igreja, quando você convoca a igreja, eu não estou querendo generalizar, nem ser reducionista. Logicamente, a gente sabe que existem pessoas, a gente fala igreja, parece que nós estamos englobando todo mundo. Mas quando você convida a igreja para um projeto, né, que não tem a ver com uma aplicação nesse projeto na ação social, ou seja, no projeto pessoal da pessoa, se ela não vai ter algum benefício, entende, que lhe seja interessante, talvez você não consiga reunir todo mundo. Um exemplo, se você realiza um seminário profético, como não foi o nosso caso, né? Talvez o número de pessoas seria o dobro ou o triplo. Se você, por exemplo, fizesse um seminário sobre prosperidade, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Por quê? Porque isso está ligado diretamente ao resultado que eu vou obter. Então a igreja, ela para se manter firme nesse tempo, mais que nunca ela tem que estar firmada na palavra. E não pode sair dela. Porque se acontecer de sair dela, é como uma grande onda que virá e jogará por terra. Não a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não, porque existem diversas igrejas. Vencedora, né? Exatamente. É até interessante falar em igreja vencedora, porque tem a ver um pouco com... Vou aproveitar o espaço para falar tem a ver com o nome do programa, né? Mais que vencedores, e fala de uma igreja vencedora, porque na verdade a gente luta uma guerra que já foi vencida por Cristo. Exato. Né? Então
fato de ser uma igreja vencedora é por isso. A gente luta uma guerra que nosso inimigo maior já está vencido e derrotado na cruz, não é isso? Verdade. E a gente luta também uma guerra que ela vai além de coisas terrenas, né? A gente, quando fala de uma vitória maior, a gente está apontando para uma vitória para a eternidade também, né? Então, acho que por isso que essa nossa vitória como filhos de Deus, como cristãos, por isso que nós somos mais que vencedores. Uhum. Amém? Pastor, hoje existem pessoas que gostam do Evangelho, pessoas que já foram cristãs, pessoas que já estiveram na igreja. Hoje existem muitas pessoas chamadas desigrejadas, né? As pessoas que preferem assistir seu culto pela internet, preferem ouvir cada dia o pregador que ela quer, basta clicar lá. E hoje existem muitas pessoas assim. Você acha que um cristão hoje ele pode ser cristão sem estar ligado ou sem estar em comunhão com alguma igreja? Olha, eu entendo que quando Jesus Cristo ele morreu na cruz do Calvário, ele garantiu ali a nossa vitória, como você bem disse, né? Então eu não posso de forma nenhuma vincular a salvação de alguém por ele estar na igreja, numa igreja ou não. Logicamente eu preciso dizer que é muito importante essa comunhão na igreja. O próprio escritor aos Hebreus diz, né? Olha, que vocês não sejam como como aqueles que deixaram de estar na congregação. Então estar na congregação é muito importante. Agora, é um fato também que nós temos visto por conta do testemunho, né? Do testemunho de muitos servos de Deus, uma desilusão muito grande. Então as pessoas estão desiludidas, elas estão desiludidas dentro da igreja, por conta de líderes religiosos e até mesmo daqueles que deveriam se comportar como servos de Deus autênticos e não se comportam. Mas eu costumo dizer, pastor Fábio, que a igreja é semelhante à arca de Noé. Né? Nós sabemos bem que Noé recolheu a sua família e um casal de cada bicho dentro daquela arca. Então você imagina a loucura que era acordar, né? Talvez com o canto do trenca-ferro. Isso seria bom, né? Entende como? Então, o elefante que dava aquela buzinada, né, forte, terrível. Já não seria bom. Então, ou mesmo se nós pensássemos em como os animais da arca, eles naturalmente tinham que fazer suas necessidades, entende? Que coisa, que odor tomava conta daquele lugar. Como que era isso, né? Como que era esse negócio? Como que era essa dinâmica? Eu vejo que a igreja, muitas vezes, é dessa maneira aí, sabe? Como a família de Noé. Eles estavam ali dentro, talvez até quisessem sair, que já não estavam mais aguentando aquilo. Vamos dar um exemplo, né? Mas lá fora era morte. Se eles saíssem, eles morreriam. Então, essa perspectiva da arca é interessante para a gente avaliar a igreja, porque às vezes, no contexto da igreja, existem pessoas assim, que elas estão desanimadas e querendo até sair. Mas quando elas saem, elas podem esfriar e aí pode vir a morte. Então, eu entendo que as pessoas hoje, elas podem servir a Deus, tá? Dessa maneira. Eu não estou querendo fechar a questão. Não, é só dentro da igreja. Não. Mas eu vejo que é imprescindível, que é importante demais, sabe? Nós estarmos na congregação, nós estarmos congregando, tendo comunhão uns com os outros, porque é importante demais. Até porque igrejas são pessoas, né? Igreja não é estrutura, não é isso? Igrejas são pessoas, então pessoas têm que estar em comunhão. Já teve um filósofo que falou que o homem é um ser social, né? Então Deus, conhecendo isso, Ele criou a igreja para que a gente viva realmente em comunhão e respeitando as diferenças que existem, né, entre os outros, né, com muito respeito, mas com uma perspectiva bíblica, né? Com a Bíblia sempre como um farol de conduta, né? E de visão mesmo, de vida, como diretriz para aquele que quer realmente viver uma vida
com Deus, né? Pastor, Blaise Pascoal declarou certa vez o seguinte: se o homem ele foi feito por Deus, por que o rejeita, né? E se o homem não foi feito por Deus, por que só é feliz com Deus, né? Ele perguntou isso. Por que será, né, que se nós fomos feitos por Deus, por que será que existe essa dificuldade do homem, né, reconhecer Deus como o Senhor de sua vida, do homem declarar Jesus como o Senhor de sua vida, né? Por que essa dificuldade existe se ele foi realmente criado por Deus? Ele foi criado por Deus. A dificuldade está posta na desobediência do homem. Porque quando o homem foi desobediente a Deus no Éden, né, ele escolheu a árvore da ciência do bem e do mal e não a árvore da vida. Essas duas árvores têm um significado específico. Né? A árvore da vida é dependência de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal é uma independência. Quando há esse diálogo entre a mulher e o diabo que possuía a serpente, ele deixa isso claro. Capítulo 4 de Mateus, no diálogo do diabo com Jesus no deserto da Judéia, o diálogo parece ser o mesmo, né? Ou seja, uma tentativa de fazer com que as atitudes do homem o tornem independente. Então, querendo ou não, a questão do conhecimento hoje, que é algo assim tido como muito importante, haja visto com o advento da internet, hoje em dia, o conhecimento ele já não está mais recluso à academia. As pessoas elas estão livres para conhecer. Tanto além de pastor, você é médico, você sabe bem que uma pessoa chega lá no seu consultório, vai se consultar contigo, se ela tem o diagnóstico da sua enfermidade, ela chega dentro do consultório quase que falando uma mesma linguagem, diferentemente das linguagens técnicas. Por quê? Porque o conhecimento está sendo divulgado. Então, esse conhecimento traz uma independência. Tá? E eu creio que o que é mais difícil para o homem hoje reconhecer Deus como seu Senhor e Salvador tem a ver com a desobediência, tem a ver com esse conhecimento sem essa direção de Deus, que o torna mais do que nunca livre, individualista, como nós comentamos logo no início da nossa conversa, e também faz com que ele relute em reconhecer isso. Nós vamos ver isso no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo cai por terra, e ali cai por terra. Eu já vi alguém dizer que ele caiu do cavalo, mas eu nunca li isso na Bíblia. O texto diz que ele caiu por terra. Eu não sei se ele vinha em cavalo, em camelo, eu não sei. Eu sei que ele caiu por terra. E ali é muito interessante porque ele faz uma pergunta: quem és tu, Senhor? Paulo já estava sendo, de alguma maneira, bombardeado pelo Evangelho, pela revelação do Evangelho. Tanto que Jesus se apresentou a ele e que ele falou para Paulo, né? Porque recalcitrais contra os aguilhões. Exatamente. E isso é muito interessante. Porque se a gente prestar atenção, o aguilhão, o que é o aguilhão? O aguilhão, eu assim, nas minhas férias, sempre passava parte das minhas férias lá no Guriri, né? Onde eu sou pastor hoje. E gostava muito de estar ali no campo, com o gado. Lá tinha um coqueiral, onde tinha uma grande boiada. E eu via sempre lá o boiadeiro, né? E eu gostava de montar cavalo também. E ele usava uma madeira com ferro na ponta. Então, todo o boi que estava sendo desobediente, ou seja, no carro ali, ou mesmo naquela condução dele ali, ele ia e espetava aquilo ali. Quanto mais o boi se rebelava, mais ele espetava. É isso que Deus está querendo dizer para Paulo, né? Paulo, dura e recalcitrares contra o aguilhão. Amém. Bem, a gente vai fazer uma pequena pausa, né? A gente vai para o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aqui com o pastor José Luiz Camargo. Fique com a gente. Mais que Vencedor, um programa da Igreja Carisma, Avenida América Central 200, São Cristóvão, próximo ao Trevo. Apresentação, pastor Fábio Ventura.
fortes, preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Mais que Vencedor, um programa da Igreja Carisma, Avenida América Central 200, São Cristóvão, próximo ao Trevo. Apresentação, Pastor Fábio Ventura. Vivo aqui na Jovem TV, né? Continuaremos conversando com meu amigo pastor José Luiz Camargo, né? Ele que é pastor lá na Igreja Congregacional de Guriri, ele que é líder do Ministério ABA, o ministro de Louvor, está aí gravando seu quarto CD. A gente vai daqui a pouquinho assistir a um clipe que a gente trouxe aqui, um clipe muito bacana, você vai gostar. Eu queria a gente continuar mais um pouquinho aqui na nossa conversa, nosso bate-papo. Eu queria falar um pouquinho, pastor, sobre o que o senhor acha da chamada, hoje em dia, da teologia da prosperidade. O que o senhor entende? Fala um pouquinho disso aí, em relação à atuação disso na igreja. Assim, eu vejo que a teologia da prosperidade foi uma grande sacada do inferno. Estou sendo bem franco. Porque, bom, eu estou com 46 anos, mas eu, quando garoto ali, peguei ainda alguns programas do Jim Swaggart, você lembra? Né? E é muito interessante a gente pensar que tanto Jim Swaggart como outros pregadores, eles foram alavancas, né, para que a teologia da prosperidade pudesse funcionar de uma forma muito clara. Depois, no Brasil, se divulgou muitos livros do Kenneth Hagin, que foi execrado. Sobre fé, sobre cura. Né? Foi execrado nos Estados Unidos. Porque, veja bem, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos que Deus ele quer que o seu povo prospere. Verdade. Tá? A prosperidade ela é bíblica. Né? É bíblica. Mas não essa prosperidade que está sendo divulgada, veiculada em nossos dias, em que o crente não pode adoecer, sabe? Em que se ele morre antes dos 70 anos tem alguma coisa errada aí, em que você não pode ter qualquer tipo de problema, porque isso então estaria fora do contexto bíblico. Eu não consigo enxergar dessa maneira. Quando nós vemos o povo saindo do Egito, porque foram 430 anos no Egito, né? E o povo ele era escravo, foi escravo durante 430 anos. E da noite para o dia ficou livre. O povo era pobre e da noite para o dia ficou rico. Que levaram o ouro lá que estava no Egito. Né? Exatamente. Aqueles egípcios para abençoarem o povo. Deus moveu os ímpios para abençoar o povo dele. Agora existem duas coisas importantes aí. A primeira delas é que Deus já havia dito isso a Abraão lá atrás. Né? Em Gênesis, verdade. Deus tinha dito isso para Abraão, né? Porque Deus trata com o tempo, e isso daí é muito sério no contexto da palavra. A segunda coisa interessante é que, ora, o povo saiu do Egito para a terra de Canaã, mas esse povo, antes de Canaã, ele perambularia pelo deserto. A pergunta que eu faço ao pastor Fábio e a você que está nos assistindo, no deserto tinha shopping? Não tinha. Não tinha. Tinha lojas? Também não tinha. Não. A pergunta que eu faço é por que esse povo saiu com tanta riqueza do Egito? Por que esse povo saiu tão próspero do Egito? A resposta é simples.
Foi para dedicar aquilo ao tabernáculo. Deus queria, então, prosperar o seu povo para que o seu povo recebesse pudesse ser entregue para a construção do tabernáculo. Ora, ali nós não estávamos enxergando um benefício próprio. Ao contrário, eu estou vendo ali que o povo está sendo próspero para abençoar. Por isso que há uma diferença entre ser próspero e ser rico. Você pode ser rico e não ser próspero, e você pode ser próspero e não ser rico. Então a prosperidade ela é tratada por Deus na Bíblia de N formas. O tema prosperidade você vai enxergar na Bíblia sob vários aspectos. E eu sei que foi uma sacada do inferno essa questão da teologia desviou o foco, né, da igreja, né? Desviou o foco. O verdadeiro papel da igreja. Exatamente. Né? Então, nesse projeto de Deus, aí não cabe essa teologia que está sendo anunciada. E, logicamente, eu não sou contra, né, pastores e igrejas que possam prosperar. Por favor, não é isso que eu estou dizendo. Até porque, desculpa, pastor. Sim, pode ficar à vontade. Até porque eu tenho um trocadilho que eu acho muito interessante, é quando a gente fala que a gente não crê na teologia da prosperidade, mas a gente crê na prosperidade da teologia, né? Uhum. É um trocadilho interessante, sim. Que é interessante. E porque quando nós olhamos, por exemplo, a morte de Isaías, né? Foi cerrado dentro de um toco, foi posto dentro de um toco vivo e cerrado ao meio. Nós vemos, por exemplo... A vida dos apóstolos, né? O próprio Paulo foi decapitado na via Ostim. O próprio Jesus. O próprio Cristo. Eu vi uma vez um pregador falar que Jesus, ele morava na praia, então... Mas assim, naquela época, morar na praia, acho que o imóvel na praia, pelo contrário, quando pediram para seguir Jesus, Jesus falou, ó, as raposas têm seus convites, né? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, não foi isso? Então eles acabam alterando um pouquinho a mensagem bíblica em favor disso. Mas é claro que aquilo que você falou, a prosperidade ela passa por todas as áreas, né? A prosperidade emocional, a espiritual e a material que vem junto, né? Que Deus quer mesmo que você prospere, mas sobre uma visão bíblica, né, pastor? Isso que você falou. E a visão bíblica está pautada na obediência. O livro de Deuteronômio é claro em dizer que se você obedece, a bênção te alcança. Amém. Com certeza. Se você desobedece, a maldição te alcança. Se você obedece, a bênção te alcança. Não como troca, né? As pessoas não. querem fazer troca. É interessante pensar sobre isso, porque em obediência você está caminhando e a bênção vem e te alcança. É a bênção que vem atrás de você. É verdade. Assim como na desobediência, também é maldição. É uma palavra de Deus, logicamente, voltada para a sua nação, mas é importante a gente entender que Deus ele trabalha em cima desses princípios. Amém. Quando nós enxergamos, por exemplo, as bases do trono de Deus, que são justiça e soberania, nós entendemos que Deus caminha por essa via da justiça e da soberania. Então, esse princípio de justiça é muito importante no tocante à igreja do Senhor hoje. Amém. E andar em obediência sobretudo. Glória a Deus. Pastor, segundo o último censo do IBGE, o Brasil hoje conta aí com cerca de 42 milhões de evangélicos, né? Isso dá mais que 20% da população brasileira, né? Que está em torno de 190 milhões. Né? E como que você vê isso, o aumento do último censo, que foi 2000 para 2010, teve um aumento de 61%. Né? E como você vê esse aumento do número de evangélicos? Aqui em Cabo Frio mesmo, eu canso de ouvir que a metade da população aqui da cidade é evangélica, né? E o Brasil também, com essa grande população de evangélicos. Como que o senhor vê isso? Vejo com muita preocupação, porque esses números não refletem a verdade. Eu recentemente li uma pesquisa que saiu, ou seja, uma entrevista que saiu, mostrando que hoje a qualidade dos evangélicos que nós temos dentro do Brasil, e de alguma forma isso, assim como a teologia da prosperidade, né, que vem assim bancada pelos Estados Unidos da América, e nós estamos engolindo esses produtos enlatados
eu vejo também que hoje nós estamos produzindo uma espécie de evangélico sem sabor. Uhum. A Bíblia diz que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo, tá? Não é sal do bairro, tá? E luz da rua. É sal da terra e luz do mundo. E à medida que o tempo ele se aproxima, o tempo da vinda do Senhor, há uma qualidade de evangelho que está sendo produzida aí. É aquele camarada que de manhã cedo ele está na escola dominical ou num culto matutino, na parte da tarde de um outro dia ele vai a uma sessão espírita e à noite ele visita um terreiro de Umbanda. Tá? E eu li essa reportagem e assisti uma reportagem também de um senhor dizendo que ele era de determinada igreja histórica, isso eu ouvi na televisão, tá? E a moça perguntou, mas como, se você sendo de uma igreja dessa, falando o nome da igreja, não vou falar aqui por uma questão ética, o senhor vem, isso na Bahia, né? O senhor vem aqui para buscar a bênção de um orixá. Ele disse, não, mas inclusive meu pastor sabe disso, eu já conversei com ele. Então é esse senhor com mais um monte que está sendo contado como evangélico. Mas nós não temos visto qualidade de vida, tá bom? E aí quando a gente fala na qualidade de vida, pastor Fábio, nós estamos ligando também a questão da teologia da prosperidade, porque João 10,10 diz, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa parte B do versículo 10 nos fala de uma vida em abundância nessa terra, conquanto tenhamos tantos problemas de enfermidade e outras coisas mais. Quando nós entendemos as festas proféticas, que a igreja hoje não gosta de observar, por achar que está judaizando a igreja, mas nós estamos aí tão familiarizados com festa junina, né, com o Natal e outras festas pagãs, que nos apropriamos dela, nós perdemos a visão da coisa. Então, você acha que a igreja está precisando de um avivamento, pastor? Ou a gente já está vivendo aí um avivamento? Não creio também que a igreja está vivendo um avivamento. O que eu creio é que a igreja precisa urgentemente voltar à palavra de Deus, a ensinar a sã doutrina como ela é. Amém. Porque nós, quando eu digo nós, eu estou me incluindo em função de estar nesse número aí. Nós, para darmos significação à nossa atuação como pastores e até mesmo como evangélicos, nós estamos pervertendo, né, ou alguns estão pervertendo a sã doutrina, tá, para fazer de tudo para que a sua igreja esteja mais lotada possível. Porque hoje, não sou eu que digo isso, mas o Hernandes diz e outros mais, e eu tendo a concordar, que nós temos dois graves problemas no contexto de igreja, que é a numerolatria, né, que é essa fixação por números. É a igreja mais abençoada, que tem mais... Exatamente, né? Você vale o que você tem, é assim que a gente vai conseguir uma cadeira junto lá ao prefeito, ao governador, nós temos que ter um número, e tem a numerofobia, que é o oposto, é o medo de crescer. Mas quando nós crescemos na graça e no conhecimento, segundo o conhecimento da palavra, segundo a sã doutrina, aí não tem errada, não vai dar ruim nunca. Amém. Graças a Deus. Então eu vejo, perdão, deixa eu só completar, amém. Eu vejo com preocupação esses números. Vejo com preocupação porque eles não refletem a verdade. Amém. São apenas números. Glória a Jesus. A gente vai estar assistindo agora um videoclipe muito bacana do pastor José Luiz, um videoclipe muito bacana do Ministério ABA, Ministério de Louvor, que ele tem ali na igreja. Gostaria que você estivesse agora assistindo a esse videoclipe.
respirar sem tua presença. Tu és meu fôlego. Desejo despertar a cada manhã, sentindo teu toque no meu coração. Vivifica-me, atrai-me, Senhor, faz instrumento do teu poder. Jesus, tu és meu amado. Jesus, me lança em teus braços. Jesus, vivifica-me, atrai-me, Senhor, faz instrumento do teu poder. Jesus, tu és meu amado. Jesus, me lança em teus braços. Jesus, vivifica-me, atrai-me, Senhor, faz instrumento do teu poder. De te desejo mais que tudo, és o meu amor maior. Quero ouvir você. Dá pra respirar. Desejo despertar a cada manhã, sentindo teu toque no meu coração. Vivifica-me, atrai-me, Senhor, faz instrumento do teu poder. Jesus, tu és meu amado. Jesus, me lança em teus braços. Jesus, vivifica-me, atrai-me, Senhor, faz instrumento do teu poder. Jesus, tu és meu amado. Jesus, me lança em teus braços. Jesus, vivifica-me, atrai-me, Senhor, faz instrumento do teu poder. Jesus, tu és o meu amado. Me lança em teus braços pra sempre, Pai. Vivifica-me, atrai-me, Senhor, e faz instrumento do teu poder. Vem nesse lugar, toque em nossas vidas. Maravilhoso, maravilhoso. Vem nesse lugar, vem
maravilhoso o clipe, né? Abençoador, música muito bonita, gostou? Obrigado. Parabéns, o Senhor continue te inspirando, tá? Te usando aí com poder nesse ministério, amém? Eu não poderia deixar, a gente já está chegando ao final do nosso programa, deixar uma palavra para você que está ouvindo nessa tarde, né? Deixar uma passagem da palavra de Deus para que você possa refletir, né? Um pouco. O que eu vou ler está em Lucas, capítulo 5, no versículo 17 em diante, que fala assim: E aconteceu que um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. Homem, os teus pecados te são perdoados. Eu vou parar por aqui, porque a gente não tem tempo de ler toda a passagem. Mas o que eu queria chamar a atenção para você, duas coisas. Primeiro, que Jesus estava ensinando, né? Jesus tinha um coração aberto para ensinar. Eu queria falar para você que qualquer milagre, qualquer cura, qualquer vitória que você queira ter na sua vida, deve começar pelo ouvir a palavra, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? Então não queira receber algo de Deus antes de poder ouvir o que Ele tem para dizer, né? Então aquelas pessoas estavam vindo a Jesus. Jesus falou: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus está sempre disposto a ensinar. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi que aquele paralítico estava determinado a ouvir, a receber a sua cura, né? Ele subiu, ele viu que não tinha meio de passar entre as pessoas e ele arranjou um outro meio, né? Se você encontra dificuldade, não desista. Pode ser que você precise fazer de outra forma, mas não desista. E tem uma frase que eu gosto que fala assim: as nossas atitudes, elas são mais poderosas do que os nossos talentos, do que os nossos dons. São as nossas atitudes. Então aquele paralítico decidiu que queria ser curado por Jesus. E ele precisou de ajuda. Foram 4 pessoas que levaram aquele paralítico até Jesus. Eu também aprendo outra coisa assim. Tem pessoas que querem Jesus, mas precisam de ajuda, precisam de apoio, precisa de mim, precisa de você, para que ajudem. Existem hoje muitas pessoas que estão como aquele paralítico, parados numa cama, e precisam receber o milagre de Jesus. E para finalizar, todos esperavam que Jesus imediatamente falasse para aquele paralítico: seja curado. Mas não, Jesus falou: os teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque Jesus foi na raiz do problema daquele homem. Toda cura passa pelo perdão. No mesmo relacionamento entre nós, como para com Deus também. Então aquele paralítico precisou primeiro ser perdoado, né? E Jesus é Deus. Jesus, ele tem poder para curar, mas também tem poder para perdoar os nossos pecados. Então que você fique com essa mensagem hoje, né? Para você receber a cura, o milagre que você quer, você precisa ouvir a palavra, é a palavra que vai estimular a sua fé, e você precisa receber o perdão de Deus, que está de braços abertos para mim, para você, para nos perdoar a todo dia, porque a sua graça é maravilhosa. E graça, a minha maneira de ver, é a chance que Deus dá para mim e para você
de começarmos de novo todos os dias. Fique com Deus, fique com Jesus. Que o Senhor abençoe as nossas vidas. Eu queria agradecer mais uma vez ao pastor José Luiz ter estado aqui conosco. Foi uma tarde maravilhosa. Eu queria agradecer a direção da TV, Jovem TV, ao Lebre, agradecer a minha família, a minha esposa, os meus filhos, né? Que o Senhor continue nos abençoando a todos e quinta-feira que vem nós estaremos de volta, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe, pastor. Obrigado pelo convite. Amém. Um abraço a todos que estão nos assistindo. E vale a pena você dedicar um tempinho para acompanhar o programa do pastor Fábio. Deus abençoe vocês. Esse programa prospere segundo a vontade do Senhor. Amém. Obrigado.